Então, basicamente, a gente tem uma vela verde, tá? Aqui é uma zona de pavio e aqui embaixo também. Zona do pavio é onde teve interesse do preço, mas ele não conseguiu arrematar, porque a gente sabe que quem abre essa vela verde é o vendedor, né? Ele desceu, fez a sua mínima aqui, ó. Aí, o que que houve? O comprador arrematou, subiu até essa faixa de preço, aí ele fez a máxima. E aí, o vendedor que estava nessa faixa de preço aqui, ó, vamos supor que estava em R$ 5, ele entrou, fechou essa vela. Então é assim que a gente entende como é formada uma vela verde, tá? O pavio na parte de cima de uma vela verde, ele mostra o interesse da compra. E o pavio na parte de baixo, ele mostra o interesse de baixo. Eu sei que para muita gente, ó, essa vela basicamente ela ficaria assim, né? Talvez dentro do operacional de vocês, esse pavio aqui, ó, ele foi uma rejeição de compra, né? Por isso que vocês entendem como se fosse uma vela cheia assim, ó. Que aqui é força de compra, porque a venda desceu e a compra arrematou. Então, esse pavio aqui indica força de compra. Eu acho que muita gente entende assim, né? Mas, dentro daquilo que a gente opera aqui, nada mais é do que interesse de venda na parte de baixo, tá? E na parte de cima, a gente entende como interesse de compra. Por mais que você entenda que a compra arrematou esse pavio aqui, a gente não pode negar que houve o interesse de baixa, porque o pavio nada mais é do que o registro do preço, tá? Eu tive um registro aqui nessa parte de cima, comprador, e aqui na parte de baixo eu tive um registro vendedor. Por mais que a compra arrematou esse pavio, a gente tem que entender que os pavios nada mais são do que o registro do preço. E dentro desse registro, eu preciso entender se eu tenho interesse ou não. Então, já que a vela verde aqui, ó, ela foi aberta pelo vendedor, eu tenho que ver até onde foi esse interesse vendedor. Como eu já tinha falado ali, ó, a gente sabe que o vendedor abriu essa vela verde e desceu. Aqui também é a mesma coisa, abriu e desceu. Percebe que na parte de baixo a gente tem registro de venda, né? Que abriu, desceu e fez a mínima. Aqui é a mesma coisa. O que que eu entendo nesse cenário aqui? De que a venda ela não tem interesse de baixo, porque basicamente aqui eu tenho um vendedor que veio até aqui, aqui eu tenho outro vendedor que não conseguiu superar o vendedor anterior, ele não fez uma mínima menor, então a gente não tem interesse de baixa, porque se os pavios eles são registro do preço, registro de interesse, então esse daqui ele está me passando a informação de que o vendedor não tem mais interesse, porque ele não conseguiu fazer uma mínima mais baixa do que a anterior. Agora vamos supor que eu tenho esse cenário. Tá vendo aqui, ó, que esse vendedor abriu esse preço, desceu até aqui embaixo, aonde esse pavio ele rompeu a mínima anterior. Isso aqui pra gente, ó, ele é interesse de baixa. Não, mas aqui, ó, o comprador arrematou, foi até aqui em cima, então isso aqui é força de compra. Não é, pessoal, isso aqui não é força de compra, tá? Eu vou passar uma forma aqui para vocês de como eu entendo que seria basicamente uma rejeição do preço. Pavio na parte de baixo é interesse de venda, a venda desceu, abriu, fez uma mínima mais baixa do que essa aqui, então a gente entende como um registro de baixa que mostrou o interesse maior de venda. Percebe que aqui, ó, esse vendedor, daqui para cima a gente tem compra, né? Sempre que eu tenho uma reversão da compra para venda, fechamento da vela verde e a abertura da vela vermelha para cima, a gente tem domínio de compra. Percebe que esse vendedor aqui, ó, ele desceu, travou nessa posição de defesa. Então, isso aqui para mim seria como rejeição do preço, que é uma informação de compra. É uma informação de compra. Outro cenário que eu identifico como rejeição do preço. Aqui, por exemplo, marcar a mínima anterior. Olha só que interessante. Aqui, ó, a gente tem a mínima anterior. Foi o limite da onde a venda anterior desceu. Essa venda aqui abriu, esse vendedor aqui abriu, ó, desceu, ela não conseguiu superar a venda anterior. Tá vendo que essa venda aqui, ó, ela travou na venda anterior? Então isso aqui para mim também seria uma rejeição do preço, tá? Ou então assim, ó, fazer aqui na abertura, ó. Isso aqui que eu tô passando para vocês é tudo que eu opero, tá? Ó, olha só que interessante que, ó, a gente sabe que daqui para baixo é venda, né? Porque quem abriu essa vela verde é o vendedor. Tá vendo que esse outro vendedor, ele desceu, ele travou junto com essa venda aqui, ó, com essa posição de venda. Então aqui também eu considero uma rejeição do preço. Aí você teria uma informação de compra nessa vela aqui. Como ela também fez uma nova alta, aqui eu tenho duas informações, nova alta e o travamento embaixo, seja no corpo ou seja no pavio de mínima aqui. Na parte de cima, basicamente, é interesse de compra, não é rejeição da venda, é interesse de compra. Eu entenderia como rejeição nesse sentido aqui, ó. Esse pavio sobe, uma compra arrematou, esse pavio sobe e trava nessa posição de defesa, porque daqui para baixo eu tenho venda, né? Ou então, se ele trava nessa posição aqui, ó, pavio de mínima, aí seria basicamente uma transferência, né? Mas é assim que eu entendo rejeição, é quando esse pavio aqui ele trava. Mas se ele não trava,
vamos supor que ele rompa aqui, ó. Isso aqui para mim mostra interesse de compra, por mais que a venda tenha fechado essa vela aqui, ó. No lado da venda é a mesma coisa, só que a gente vai inverter, né? Aqui você tem interesse de compra e aqui você tem interesse de venda. Então ela ficaria desse jeito, ó. O comprador abriu, subiu, fez a máxima, o vendedor desceu, fazendo a mínima, e o comprador fechou essa vela. Parte de cima, tanto do pavio da vela verde como da vela vermelha, a gente tem interesse de compra. Na parte de baixo, tanto na vela verde como na vermelha, a gente vai ter interesse de venda. É a mesma coisa, pessoal, não tem muito segredo não. Se esse pavio aqui, ó, travar em alguma posição de defesa, a gente entende como rejeição. Se isso aqui travar em alguma posição de defesa, a gente entende como rejeição. Se não travar, continua sendo interesse. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver esse pavio de máxima, ele travar nessa posição aqui, ou seja, o vendedor rejeitou esse preço. Aqui é a mesma situação, ó, tá? Ou então, pode não travar nessa posição ali. Vamos supor que ele trave em uma defesa de venda. Aqui, ó, lote de compra, eu tenho o nível de venda sempre que eu tenho uma reversão da venda para compra. Aqui eu tenho o nível de venda, ó. Quem domina daqui para baixo é o vendedor, não é? Daqui para cima é a compra. Então, tá vendo que esse pavio aqui, ó, o comprador abriu essa vela, subiu e travou ali, ó. Então, isso aqui para mim é uma rejeição, porque o comprador não mostrou interesse. Ele não conseguiu romper essa defesa aqui, ó, esse lote de compra. Então, isso aqui para mim é uma rejeição. É mais uma informação para vender. Dessa vela que faz uma nova baixa, eu tenho duas informações para vender só nessa vela aqui, ó. Vamos supor que essa venda também rompa um lote de venda. Eu já tenho três informações de venda só nessa vela: travamento em cima, nova baixa e rompimento. Liquidez de venda. Quatro informações para vender, entendeu? E assim sucessivamente. Então, é assim que eu entendo rejeição do preço, no caso na leitura dos pavios, tá? Na parte de cima, a gente tem interesse de compra e na parte de baixo, a gente tem interesse de baixa. Pode ser a vela verde ou pode ser a vela vermelha, tá? Eu também tenho outro tema para falar sobre os pavios, tá? Então, se vocês quiserem, deixa nos comentários aí vai complementar mais o operacional para vocês aí. Então, esse foi o vídeo para vocês aí, beleza, pessoal?